Salve, mocidade da Física Intensiva, eu sou Renata Teodoro e vamos mais uma vez fazer o nosso blog comentado. Nas nossas últimas edições, nós falamos a respeito das terapias de higiene brônquica, falamos sobre terapia de expansão pulmonar, falamos a respeito desse tal de evidência científica que está deixando todo mundo maluco, né? Mas não tem jeito, não vai dar para escapar da tal da evidência científica. E hoje nós vamos falar um bocadinho a respeito do treinamento aeróbico, né? Então, ele é um instrumento importante na fisioterapia respiratória. Então, vamos entender, basicamente, como que funciona essa abordagem, esse tipo de terapêutica e quando você vai poder utilizar no seu paciente para ele ficar, ó, tinindo, tá bom? Bom, antes de qualquer negócio, vamos falar o que é esse tal de treinamento aeróbico, né, gente? Ó, de verdade, a gente só lembra do tal do treinamento aeróbico quando a gente pensa em queimar aqueles pneuzinhos que a gente vai adquirindo com a cerveja. Não, cerveja eu não posso falar no ar porque é feio. Que a gente vai adquirindo com o brigadeiro e essas coisas tal. Primeiro que não é pneu, né, gente? Vamos combinar? Tudo que tem pneu tem ar. Então, ó, pneumologia é porque é ar. O que mais? Pneu do carro é porque é ar. Pneumáticos, ossos pneumáticos, porque são ossos que têm ar. Então, aquelas pochetes que a gente tem no abdômen não tem nada de pneu. Aquilo, na verdade, é banha mesmo, né? Aquilo, na verdade, é uma sobreposição de tecido adiposo de coisas que a gente comeu e não gastou. Então, o exercício aeróbico é sempre lembrado e recomendado nesse momento. É muito legal, né? Dia 2 de janeiro é o Dia Internacional do Exercício Aeróbico. Vocês já repararam? Vai no parque pra você ver, dia 2 de janeiro. A galera passa dezembro inteiro fazendo confraternização, comendo o porco inteiro, comendo todos os panetones, enchendo a cara, dando um tapa no fígado. E aí, no dia 2 de janeiro, precisa ir queimar tudo o que comeu em dezembro fazendo exercício aeróbico. Aí vai pro parque, anda de bicicleta, corre, dá uma nadadinha e quando chega no dia seguinte o indivíduo não consegue nem pensar. Quando ele pisca, dói a panturrilha, quando ele sorri, dói a coxa, não é assim? Então, todos nós pensamos em treinamento aeróbico para gasto energético. Aí já dá pra gente entender um pouco do fundamento do treinamento aeróbico. A gente pode definir ele como exercício que aumenta a demanda metabólica e faz com que a gente aumente o limiar de consumo de oxigênio. Então, são exercícios, basicamente, que aumentam a oxidação, né? Então, a gente vai ter um gasto energético maior, porque você tirou a musculatura do repouso, né? Com isso, a resposta imediata é aumento da frequência cardíaca. Então, eu sei que eu tô fazendo um treinamento aeróbico, porque a frequência cardíaca e respiratória sobe, a temperatura corporal também, porque eu tô gastando mais. Então, meu consumo de oxigênio para a produção de ATP também vai aumentar e eu aumento a produção de gás carbônico e água. Até por isso que aumenta a frequência respiratória, né? Primeiro, pelo excesso, pelo aumento de gás carbônico. Daí eu respiro rápido para ventilar e jogar fora esse gás carbônico e logo na sequência eu começo a aumentar o gasto, o consumo de oxigênio. Eu também aumento a ventilação para fazer com que eu absorva mais oxigênio então. Muito bem, mas quais são os efeitos fisiológicos desse tipo de exercício que faz com que ele seja tão queridinho aí, né? Principalmente quando a gente pensa em reabilitação. Ô, gente, sabe de uma coisa? O corpo foi feito para o movimento, né? E em todos os sentidos do movimento, tanto para demanda quanto para resistência. O que aconteceu com o desenvolvimento aí tecnológico, com a modernidade, é que nós tiramos do corpo aquilo que era a função dele. Antes a gente subia e descia um morro, não é assim? Subia a escada, andava bastantão, não tinha patinete para andar, patinete elétrico, né? Para andar por aí. Então a gente era obrigada a se movimentar. E aí, a gente foi tirando do corpo essa função. E quando a pessoa tá com alguma patologia instalada, ela ainda deprime mais essa função. Pensa assim, né? Antigamente, qualquer pessoa que estava doente, debilitada, qual era a orientação? Deita, fica quietinho. Aí vai o fisioterapeuta insuportável lá e fala o quê? Levanta, vamos sair dessa cama. Então,
quando a gente pensa em fazer o exercício aeróbico, nós estamos pensando em devolver para a célula a função dela. E uma das coisas importantes que acontecem é o aumento das mioglobinas. Vamos falar assim, ó, as mioglobinas, elas meio que são primas irmãs das hemoglobinas, têm funções muito parecidas. A diferença é que as mioglobinas, ela aumenta a difusão do oxigênio na membrana celular. E lembra que oxigênio bom é oxigênio na célula, no ciclo de Krebs, formando ATP. Produzindo ATP e CO2 e água. Toda vez que eu tenho oxigênio em excesso, circulando aí por tudo quanto é canto, na verdade eu vou produzir radicais livres, não me interessa. Então as mioglobinas, ela favorece a absorção desse oxigênio lá pela membrana plasmática e, portanto, a gente acaba produzindo mais ATP por disponibilizar esse oxigênio ali para as nossas mitocôndrias. Muito bem. Com isso, nós temos 3 coisas importantes. A primeira é que nós vamos oxidar mais glicogênio. Então, o limiar de oxidação do glicogênio para a produção de ATP, gás carbônico e água, né? Não tem jeito, vai sempre sobrar, ele aumenta. Então, a gente vai consumir mais glicogênio. E isso faz com que a gente produza mais energia e dê aquele vigor para o músculo para ele continuar fazendo, executando a função que ele estava fazendo. A outra coisa é que nós aumentamos o consumo de carboidratos. Graças a Deus, né? Então, aquele brigadeirão que você comeu, aquele pudim, enfim, né? Aquela batata frita, porque a gente acha que carboidrato é só açúcar, né? Mentira, tem carboidrato em tudo. E aí, o carboidrato que eu não gasto, ele vai se transformar em reserva, se transforma em gordura. Mas, quando a gente aumenta as mioglobinas, imediatamente eu coloco mais oxigênio, eu preciso de mais glicose para produzir ATP. Então, isso faz com que a gente tenha um aumento no consumo do carboidrato. Por isso, a galera do dia 2 de janeiro tá lá enlouquecido no parque, fazendo lá a queima calórica do mês de dezembro inteiro. Depois, a gente ainda tem o que nós mais queremos na nossa vida, a queima de gorduras, né? Então, olha só, as mioglobinas aumenta a oxidação do glicogênio, aumenta a oxidação dos carboidratos e aumenta a oxidação das gorduras. O que significa isso? Que eu estou transformando esse substrato em ATP, em energia para o músculo funcionar. Vocês percebem o quanto é importante, então? Porque você melhora a absorção de O2 pela célula. Pensa num pneumopata que está com o pulmão todo ferrado. Como que você vai fazer ele absorver mais oxigênio? Tá bom, eu até posso pensar em melhorar as trocas gasosas lá no pulmão. Mas será que se ele não consumir, né? Se ele consumir melhor esse oxigênio pela musculatura, não é mais interessante? Então eu ofereço e gasto o oxigênio pela própria musculatura. Certo, pessoal? No nosso próximo blog, nós vamos falar dos efeitos sistêmicos, os efeitos macros, né, do treinamento aeróbico. Eu espero vocês... vocês repararam que hoje eu tô com o cabelo todo escovado? Por isso que toda hora eu tenho que tirar do meu rosto. Então, muito bem. No próximo blog a gente fala, então, a respeito desses efeitos sistêmicos, principalmente no comportamento hemodinâmico. E aí a gente fecha esse assunto, tá bom? Um grande beijo e até o próximo.